Olá, pessoal. Continuamos a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema nervoso, tá? Agora já nos encaminhando para o final do sistema nervoso. E no vídeo anterior, nós conversamos sobre a transmissão dos estímulos nervosos, né? Agora vocês já sabem o que acontece dentro dos neurônios toda vez que eles recebem um estímulo e passam esse estímulo adiante, certo? Seja ele um estímulo estimulatório, seja ele um estímulo inibitório, que neste caso, né, aquele neurônio inibido não irá passar o estímulo adiante, vocês já sabem, né, o porquê, tá bem? Não atingindo o limiar de menos 55 milivolts, não haverá liberação de neurotransmissores lá no terminal axônico. Muito bem. Para que a gente consiga fechar todo o nosso raciocínio sobre a fisiologia do sistema nervoso, hoje nós vamos tratar da via sensitiva. E da via motora, nós iremos tratar quando falarmos, por exemplo, da influência do sistema nervoso em todos os demais tecidos, né? Em todos os demais sistemas. Por exemplo, quando nós conversarmos sobre a fisiologia do sistema muscular, logo a seguir, nós iremos iniciar a nossa conversa na liberação de neurotransmissores da sinapse do neurônio motor somático com a fibra estriada esquelética, ou seja, o estímulo retornando para a periferia. Quando nós conversarmos sobre o miocárdio, né, dentro do muscular, nós iremos falar da influência do sistema nervoso, neste caso, do sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático, mas ambos da via motor, evidentemente, sobre o miocárdio, ou seja, de novo, informação motora chegando à periferia, que neste caso será o miocárdio, tá? Então, da via motora, ou seja, do retorno dos estímulos, né, nervosos para a periferia, nós vamos tratar ainda bastante. Hoje, nós vamos tratar da via sensitiva, né? Ou seja, da partida dos estímulos da periferia para o sistema nervoso central, tá? Bom, e para fins didáticos de melhor entendimento, nós dividimos os nossos sentidos, né? A nossa capacidade de reconhecer diferentes estímulos que chegam ao nosso corpo, e que nós chamamos essa capacidade, então, de sentidos, né? Nós podemos dividi-los em dois grupos, no primeiro momento, né? Nós temos os sentidos somáticos, e o mais conhecido deles é o tato, né? A gente fala disso desde o colégio, a gente ouve falar disso desde o colégio, né? Das aulas de biologia, corpo humano, etc. Então, o tato é um sentido somático. Mas existem outros exemplos. A dor, a capacidade que nós temos de reconhecer os estímulos de dor, né? São estímulos somáticos. Temperatura, nós também reconhecemos temperatura, né? Propriocepção, o que, professor? Propriocepção, tudo junto, é a capacidade que nós temos de reconhecer a posição do nosso corpo em relação ao espaço, isso é propriocepção. Ou seja, lá no nosso córtex chegam informações da posição de todas as nossas articulações, né? Membros inferiores, coluna, tal, membros superiores, e aí nós temos consciência, se eu me levanto, eu estou caminhando, né? Toda a movimentação da musculatura estriada esquelética e das nossas articulações, todas essas movimentações, elas são enviadas para o nosso cérebro, né? Via sensitiva, sentido somático. O nosso cérebro, então, tem consciência da posição do nosso corpo em relação ao espaço. Isso é propriocepção. Tá? Então, nós temos
esse grupo dos sentidos somáticos. E nós temos também um segundo grupo, que é dos sentidos especiais, né? Que são visão, olfato, gustação, audição, certo? Então, a capacidade também de equilíbrio. Então, esses são os sentidos especiais, digamos assim, tá? Muito bem. Para que nós possamos reconhecer todos esses estímulos, tanto somáticos quanto especiais, nós temos diferentes tipos de receptores sensitivos no nosso corpo. Então, os receptores sensitivos do nosso corpo, eles são de diferentes tipos e eles estão espalhados por todo o nosso corpo, certo? Muito bem. De novo, para que a gente possa estudar melhor, né? Esses receptores sensitivos, eles foram classificados em 5 grandes grupos. Alguns deles têm subtipos, mas em 5 grandes grupos, tá? Então, nós temos, por exemplo, os mecanorreceptores. Mecanorreceptores, que reconhecem todos os estímulos mecânicos que chegam ao nosso corpo. Onde estão os mecanorreceptores, por exemplo? Estão na nossa pele, né? Nas mucosas, estão na musculatura, nas articulações. Exemplos de locais onde nós encontramos mecanorreceptores e que reconhecem estímulos mecânicos. Um exemplo, professor. Estou cravando a caneta aqui na minha pele, estou fazendo um estímulo mecânico. E eu estou, né, reconhecendo esse estímulo. Beliscão no braço, todo mundo já tomou. Puxão de orelha, todo mundo já tomou, né? Então, mecanorreceptores reconhecem estímulos mecânicos ou são estimulados por estímulos mecânicos. Não existe uma ordem, eu vou falando na medida em que vou lembrando, tá? Segundo, fotorreceptores reconhecem estímulos luminosos. Aonde estão localizados os fotorreceptores? Bom, a localização dos fotorreceptores é bem restrita. Estão na nossa retina, certo? Os cones e os bastonetes são fotorreceptores, são 2 tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, e estão lá na nossa retina, certo? Terceiro tipo, quimiorreceptores. Reconhecem estímulos químicos. Tá? Todo estímulo químico que chega ao nosso corpo e é reconhecido é porque estimulou quimiorreceptores. Aonde possuímos quimiorreceptores? Exemplo, na língua, né? Nas nossas papilas gustativas ali. Vocês já viram, eu acho que em histologia, que a nossa língua, né, ela é cheia de quimiorreceptores. Em algumas regiões da língua, por exemplo, predominam quimiorreceptores que reconhecem, são estimulados principalmente pela glicose, ou seja, reconhecem estímulos que nós associamos ao doce, né, chamamos de doce. Outra região da língua tem quimiorreceptores lá que reconhecem especialmente o sabor que nós chamamos de salgado, né? Tem receptores lá para o sódio, para o NaCl, certo? Outros mais para o amargo, enfim. Tá? Então, exemplo de locais onde estão os quimiorreceptores na nossa língua. Nós temos um quarto tipo de receptores, que são os termorreceptores, que reconhecem estímulos térmicos, certo? E nós reconhecemos estímulos térmicos para o calor e para o frio. Aonde estão os termorreceptores, professor? Também ao longo da nossa pele, nas mucosas, né? Na mucosa oral, por exemplo, na própria língua. Ou seja, aonde nós reconhecermos estímulos térmicos, temos lá termorreceptores, tanto para o frio quanto para o calor. E um quinto grande grupo, que são os nociceptores. Tudo junto, nociceptores, tá? Com C,
nociceptores. Tudo junto, nociceptores. Os nociceptores são os receptores que reconhecem estímulos de dor, estímulos dolorosos. Todos aqueles estímulos que nós reconhecemos como dor, certo? É porque houve estímulo dos nossos nociceptores. E aí nós temos 3 subtipos de nociceptores. Temos nociceptores mecânicos, que reconhecem estímulos de dor mecânico. Uma coisa é eu tocar a caneta na ponta, a caneta na palma da minha mão. Eu estou reconhecendo um estímulo mecânico, né? Está aqui um mecanorreceptor sendo estimulado. Mas se eu cravar a caneta com força, aí eu estimularei nociceptores mecânicos, porque aí não é mais sentido de tato, é sentido de dor agora, tá? Então, nociceptores mecânicos. Nociceptores químicos, certo? Substâncias químicas que podem entrar em contato com a minha pele e causar dor, né? Certo? Uma dor aguda. Também teremos depois uma dor crônica entre aspas, né? Porque haverá lesão tecidual, provavelmente. Exemplo, eu estou no laboratório manipulando uma substância ácida, daqui a pouco um acidente acontece e eu me queimo, ou seja, eu viro sobre a minha mão, né, essa substância e eu senti dor. Uma substância química estimulando nociceptores químicos. É um exemplo que me ocorreu agora. E o terceiro subtipo, digamos assim, de nociceptor são os nociceptores térmicos, né? Porque uma coisa é eu virar sobre a minha mão uma água morna. Estou estimulando nociceptores, termorreceptores para o calor. Mas se eu pegar uma água fervendo e virar sobre a minha mão, eu sentirei dor, né? Então, nesse caso, eu estarei estimulando nociceptores térmicos para o calor, tá? Então, esses 5 grandes grupos, nós encontramos todos os tipos de receptores sensitivos que nós temos em diferentes regiões do nosso corpo, espalhado por todo o nosso corpo, tá? Eu optei por falar de um deles, né? O sentido da dor. Esse é um dos sentidos somáticos, como eu citei o exemplo, né? E quando falamos em dor, então, em estímulo de dor, nós estamos falando, né, em um sentido somático e daqueles grupos de receptores que eu acabei de citar para vocês, estamos falando em nociceptores, tá? Bom, essa figura nos traz um exemplo de estímulo de dor. Tá? Neste caso aqui, deixa eu pegar minha caneta, neste exemplo que vocês estão vendo aí, nesta figura, tá? Há uma lesão de pele, né? Que está representando a pele, e foi cravado nessa pele, essa pele foi lesionada por um objeto pontiagudo, pode ser uma agulha, por exemplo. Tá? E esta agulha, ao penetrar a pele e lesionar a pele, né, o tecido local aqui, certo? Basicamente pele e a musculatura, dependendo do local onde essa agulha foi cravada, né? Houve então uma lesão tecidual, certo? Vocês estão vendo descritas aqui, ó, algumas substâncias, a gente vai falar sobre elas, algumas substâncias envolvidas nesse estímulo de dor, certo? Então, na medida em que houve lesão de células com a cravada da agulha, essas células que se romperam liberam algumas proteases que clivam uma substância que é citoplasmática, que é o cininogênio, e formam esse peptídeo aqui, que é a bradicinina. Tá? Esta bradicinina, ela vai estimular nociceptores químicos, né? Agora estamos falando em nociceptores químicos, porque estamos falando em substâncias químicas, a bradicinina é uma substância química, né? Então, esta bradicinina, ela tem a capacidade de estimular nociceptores. Bom,
Se estimulou nociceptores, está estimulando o que nós chamamos de estímulo da dor. Sim, correto. Também, quando essas células lesionadas se rompem, liberam potássio, né? Porque vocês sabem que no citoplasma existe uma enorme quantidade contida de potássio. Este potássio vai ajudar na despolarização mais facilmente dos nociceptores. Portanto, de certa forma, também participa do estímulo de dor, que ele chamou ali de sinal nocivo, né? Certo? É o estímulo de dor que está sendo gerado. Existe um outro tipo de substância química aqui nesse processo, que são as prostaglandinas, tá? Vocês podem ver que prostaglandinas, né, está no plural, prostaglandinas, porque existem diferentes tipos de prostaglandinas. Praticamente todas as nossas células produzem prostaglandinas, diferentes tipos de prostaglandinas. Existem 15 ou mais prostaglandinas identificadas e descritas, tá? Dependendo do tipo de célula, ela vai ter, da célula em que ela está sendo produzida, das células onde ela vai agir, vai ter uma função diferente, certo? Aqui na pele, né, nós estamos falando de prostaglandinas como substâncias químicas que também vão se ligar aos nociceptores, estimulando dor, né? Certo? Muito bem. Com a lesão e liberação destas substâncias químicas e o estímulo de dor, essas substâncias químicas, elas também vão causar uma vasodilatação periférica, certo? E com essa vasodilatação periférica, bom, antes disso, então esses nociceptores estimulados, né, eles vão conduzir esse estímulo de dor, né, já que eles estão ativados, eles vão conduzir os estímulos de dor, né, porque esses nociceptores estão conectados a neurônios sensitivos. Na medida em que eles são estimulados, esses neurônios sensitivos que estão conectados a ele também serão estimulados, e esses estímulos de dor sensitivos são conduzidos ao sistema nervoso central, tá? Muito bem. Além disso, algumas terminações nervosas, né, também vão liberar, além de conduzirem esses estímulos sensitivos, e alguns desses neurônios sensitivos vão liberar esta substância aqui, ó, chamada de substância P, certo? Essa substância P, ela é produzida tanto por neurônios do sistema nervoso periférico, que é o caso aqui, como neurônios do sistema nervoso central, tá? O que nos interessa aqui, então, é a substância P agindo aqui, ó, um neurotransmissor, tá? E ela tem a capacidade, ao ser liberada aqui, de causar uma vasodilatação periférica, certo? Com esta vasodilatação periférica, obviamente, vai chegar um maior aporte sanguíneo nesta região lesionada aqui, certo? E ó, é claro que com um maior aporte de sangue chegando nesta região lesionada, haverá a chegada de uma maior quantidade de células do sistema imunológico no local lesionado, tá? Neste caso aqui, da pele, serão os mastócitos, certo? E estes mastócitos, por sua vez, chegando em maior quantidade nesta região, tá? Os mastócitos produzem uma substância bastante conhecida, que é
a histamina. Tá? A histamina, ela é uma substância também com ação em vários locais do nosso corpo. Tá? Aqui ela vai ser produzida pelos mastócitos e a função da histamina é, além de também estimular nociceptores, ela também vai aumentar essa vasodilatação. Há uma ação dessas substâncias que vocês estão vendo aí, de bradicinina, histamina, prostaglandinas, né? Há uma ação sinérgica, elas vão se somando essas ações, certo? Mas, resumidamente, o que elas fazem são duas coisas: estimular os nociceptores de dor e causar uma vasodilatação local aqui, certo? E com isso, com essa vasodilatação, vai aumentar o fluxo, vai aumentar o aporte, vai aumentar a chegada de sangue aqui neste local, certo? Então, nós vamos fazer um parêntese aqui. Nós temos duas ações, estas substâncias que eu citei estão desenvolvendo basicamente duas ações aqui nesse local. Primeiro, estimulando nociceptores. E esses estímulos de dor estão sendo levados ao sistema nervoso central. E no momento em que esses estímulos de dor chegam no sistema nervoso central, nós temos já nós reconhecemos o estímulo de dor, e é uma dor rápida, né? Quando tu crava a agulha na mão ou no braço, tu já reage, tu sentiu um estímulo de dor rápida, certo? Mas daqui a algumas horas, talvez 1 ou 2 dias, aquela dor ainda vai permanecer, mesmo que a agulha não esteja mais lá, né? Porque a agulha fica apenas alguns segundos no nosso braço, não mais do que isso. Então, a cravada da agulha causa uma dor rápida. Ou seja, estimulou nociceptores e esses nociceptores estimularam neurônios sensitivos e essa dor chegou no sistema nervoso central e nós tomamos, né, consciência dessa dor. Retirou a agulha, dali algumas horas, 1, 2 dias, até 1 ou 2 dias, nós ainda teremos uma sensibilidade aumentada nesta região, uma hiperalgesia, né? Ou seja, uma hipersensibilidade a estímulo de dor. Se a gente tocar, opa, dói. Concordam comigo? Muito bem. Então, além de estimular no nociceptor, causa uma vasodilatação periférica. Agora vamos falar um pouco dessa vasodilatação periférica, tá? Bom, com o aumento da chegada de sangue nesta região, o que acontece? Vermelhidão da região lesionada, né? Mais sangue, rubor, ou seja, vermelhidão, que a gente observa em tecidos lesionados, né? Com a maior chegada de sangue, além do rubor, temos também uma maior filtração capilar, ou seja, há um extravasamento de líquido porque está chegando mais sangue naquela região. Então, haverá, em maior ou menor grau, uma maior quantidade, basicamente, de água saindo dos capilares e se depositando nos tecidos, no tecido lesionado, né? Há um extravasamento de líquido. Essa deposição de líquido ali local, com aumento de volume, porque esse líquido é basicamente água, mas ele ocupa um espaço, né? E ao ocupar um espaço, ele causa um inchaço. E é o que nós tecnicamente chamamos de edema. Então, nós já temos rubor, nós temos edema, certo? Com a maior quantidade de sangue chegando aqui nessa região lesionada, pessoal, nós transferimos calor do nosso corpo para o ambiente, basicamente ou principalmente, através da transferência de calor do sangue para a pele, e da pele para o ambiente. Então, com o aumento na quantidade de sangue chegando aí, nós vamos transferir mais calor para a pele.
E aí nós temos o calor, que é, né, aquela região lesionada, ela está quente, mas aquecida, a gente observa isso. Então, rubor, calor, edema. E, além disso, com a estimulação desses nociceptores, temos uma hipersensibilidade local, ou seja, qualquer estímulozinho causa dor. Então, rubor, calor, dor e edema, nós temos aí uma resposta inflamatória, né, que foi gerada para tentar corrigir o mais rápido possível essa lesão que foi causada nesse ponto aí, nesse tecido com a penetração da agulha, certo? Ou seja, nós temos uma resposta inflamatória, né? Esses 4 são sinais da resposta inflamatória que vocês estudaram em imunologia, estão estudando, enfim, certo? Bom, mas o que nos interessa agora não é a resposta inflamatória em si, que vai causar uma hiperalgesia local, enquanto, né, primária ali, enquanto essa resposta inflamatória estiver presente, nós teremos, né, uma hipersensibilidade. O que nos interessa agora é basicamente os estímulos nervosos de dor, né, os estímulos sensitivos de dor que chegaram na medula. Para onde eles vão a partir do momento em que chega na medula? É isso que a gente está vendo, tá? Eu só fiz esse parênteses para falar um pouco, aproveitando a figura, né? Falar um pouco da resposta inflamatória, que de certa forma está envolvida em dor, evidentemente, mas uma dor, né, crônica, entre aspas, porque ela não vai durar para sempre, ela vai durar algumas horas, no máximo 48 horas, normalmente. Deixa eu passar o próximo slide. Olha só, esta figura está nos mostrando a via espinotalâmica. O que é esta via espinotalâmica? De forma simplificada, é o caminho que os estímulos de dor percorrem até chegar ao seu destino final, que é o córtex, é uma porção do córtex cerebral, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, né, os neurônios sensitivos, que vêm lá da pele, imaginem que estão trazendo aqueles estímulos dolorosos lá daquele local da figura anterior, onde nós cravamos a agulha, né? Esses estímulos, esses neurônios sensitivos vêm trazendo esse estímulo sensitivo até a medula espinhal, certo? Aqui, eles vão liberar os neurotransmissores na sinapse que eles fazem com esse neurônio secundário aqui, ó, já dentro da medula. Né? Ou seja, aconteceu nesse neurônio primário que vocês estão vendo aqui, que neurônio sensitivo, né? Aquilo que nós vimos no vídeo anterior, né? Abriram-se canais de sódio, houve uma invasão de sódio grande, fez com que a milivoltagem ali na proeminência axônica atingisse o limiar e passasse do limiar, se abriram muitos canais de sódio na proeminência axônica, entrou mais sódio, esse sódio foi se espalhando pelo axônio, chegou lá no terminal axônico, abriu o canal para cálcio, entrou cálcio, o cálcio fez com que as vesículas sinápticas se ligassem nas proteínas de ancoragem, se afastaram, liberou neurotransmissor na fenda sináptica, esses neurotransmissores se ligaram aos seus receptores aqui no neurônio secundário, ou seja, esse neurônio foi estimulado e agora esses estímulos, né, estão sendo conduzidos até aqui, ó, até o tálamo, onde há uma nova sinapse e esses neurônios terciários sendo estimulados vão levar esses estímulos até os neurônios do córtex. Quando esse estímulo chegar nestes neurônios do córtex somatosensorial primário, que está identificado aqui, também conhecido, né, o córtex somatosensorial primeiro também é chamado de S1, ou seja,
Quando estes neurônios do córtex somatosensorial primário forem estimulados, nós temos consciência da dor. Certo? Tá? Observações aqui nesta figura, deixa eu pegar. Vejam que esse neurônio secundário, ele recebeu o estímulo do neurônio primário aqui, né? E ele passa para o lado oposto, né? Transcusão, que é o que a gente chama, ou seja, ele passa para o lado oposto e vem até o tálamo, e do tálamo esse neurônio terciário vai levar os estímulos de dor até o córtex. Então, há uma transfusão. Todos os nossos sentidos, né? A gente não sabe exatamente por quê, mas esse tato que eu estou fazendo aqui na minha mão esquerda, esse estímulo está chegando lá no meu córtex somatosensorial primário do lado direito, né? Ou seja, há uma transfusão, uma passagem para o lado oposto. A gente não sabe exatamente por que disso, né? Mas o fato é que sim, acontece, né? Por exemplo, alguma lesão cerebral do lado direito, o indivíduo, apenas do lado direito, o indivíduo pode ter a movimentação prejudicada no seu lado esquerdo e vice-versa, tá? Então, essa aí que eu pintei em preto e depois em verde é a via espinotalâmica. Esse é o principal caminho, a principal rota, tá? Que os neurônios, os estímulos de dor percorrem até chegar no córtex somatosensorial primário, tá? Ainda como curiosidade, uma anestesia local vai bloquear os estímulos de dor normalmente aqui no tálamo, né? Então, a pessoa, além de perder os sentidos, né? O estímulo de dor é bloqueado no tálamo. Existem, evidentemente, diferentes fármacos utilizados para uma anestesia geral, existem diferentes vias, né, de administração, né? Mas normalmente eles agem aí inibindo a passagem dos estímulos dos neurônios secundários para os neurônios terciários, que ocorre aí no tálamo, tá? Deixa eu passar o próximo slide, nós já estamos chegando aqui no tempo. Aqui, pessoal, ó, nesta figura, está dando um zoom no S1, lá no córtex somatosensorial primário. E uma coisa que é muito interessante é que o nosso córtex cerebral, ele já foi todo mapeado, todo mapeado. Então, aqui está representando para vocês estão vendo uma vista lateral do córtex somatosensorial primário, aqui, ó. Tá? O córtex somatosensorial primário. E vocês estão vendo que cada partezinha desse córtex somatosensorial primário está indicado aqui, ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, lábio superior. Aqui, ó. O que significa isso? Como o nosso córtex já está todo mapeado, os estímulos somáticos que chegarem no lábio superior se sabe que vão para esta região do nosso córtex somatosensorial primário, tá? Aí, outro aqui, ó, estímulos no pé. Os estímulos do pé. A gente sabe que qualquer estímulo somático que chegar ao pé será levado para esta região do córtex somatosensorial primário. Mesma coisa o polegar, etc. Né? Estímulo tátil no olho, no nariz, enfim, tem vários órgãos, ou seja, o nosso córtex sensorial primário nosso córtex já está todo mapeado. Tá? Isso é uma curiosidade. Vamos adiante. O que temos agora? Esta aqui, para que vocês saibam, pessoal, é o que se chama de teoria do portão. Tá? Isto aqui é uma forma que nós temos, por exemplo, ao bater a mão, bati a mão, doeu, o que eu faço?
eu pressiono. Primeiro instinto que eu faço é segurar, né? Ou fazer um estímulo de fricção aqui. Ah, doeu, doeu. Com essa apertada que eu dou, logo em seguida que eu bato, ou esses movimentos aqui de fricção, eu tenho a sensação de que eu diminuo um pouco a dor. Ah, doeu, doeu. Tá, passou, passou? Não, não, agora já passou. Como é que eu posso interpretar isso do ponto de vista fisiológico? É o que essa figura está mostrando para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo em vermelho o neurônio sensitivo, né, que está trazendo lá dos nossos receptores esse estímulo sensitivo. Tá certo? O que esse neurônio está fazendo? Ele está inibindo esse interneurônio, que aparece em preto aqui, né? Ele está, digamos assim, abrindo o portão da dor. Para abrir o portão da dor, ele precisa inibir o interneurônio, esse sinal de menos é de inibição, e ao inibir o interneurônio, ou seja, ao abrir o portão, ele estimula, né? O sinal de mais aqui, ó, é estimulação, ele estimula esse neurônio secundário, e esse neurônio secundário já faz parte da via ou trato espinotalâmico, ou seja, vai levar essa dor lá, né, para o tálamo e depois para o córtex, certo? No momento em que nós seguramos, e imediatamente após nós seguramos, né, aquele local que eu bati, por exemplo, claro que isso aqui é para dor leve, né? Segura o braço e tal. O que nós fizemos? Nós estamos fazendo um estímulo tátil naquele local que houve a batida, onde está me doendo. E esse estímulo tátil está sendo trazido por esses neurônios sensitivos aqui, ó, que vieram lá dos mecanorreceptores, né? Porque tato é um estímulo mecânico. Em azul, está mostrado para vocês aqui os neurônios trazendo esse estímulo tátil em azul. O que o neurônio do estímulo tátil faz? Ele fecha o portão, ou seja, ele causa um estímulo estimulatório interneurônio, ou seja, ele fecha o portão. O estímulo de dor inibiu o interneurônio, ou seja, abriu o portão para a dor. O estímulo tátil, o que vai fazer? Vai estimular o interneurônio, ou seja, vai fechar o portão para a dor. E por alguns instantes, esse estímulo estimulatório do estímulo tátil vai ser maior, possivelmente, do que o estímulo de dor. O estímulo estimulatório se sobrepõe ao estímulo inibitório aqui. E o nosso interneurônio, que é o portão, permanecerá fechado. E se ele está fechado, ele vai, enquanto ele estiver fechado, ele inibe esse neurônio secundário. Certo? Neurônio secundário inibido, não haverá estímulo de dor chegando aos neurônios lá, não haverá sinapse no tálamo, não chegará estímulo de dor ao córtex somatosensorial primário. Não temos dor por alguns instantes. Evidentemente que algumas horas depois da batida, né, se tu tocar vai doer, que tá, né, hipersensível ali naquele local, mas no momento que tu bate, né, tu diminui aquela dor, e talvez seja um momento que tu precisa para te livrar daquele estímulo de dor, né? Ou daquele objeto que está causando a dor, senão tu vai bater sempre ali e não vai sentir dor. E isso é um detalhe, pessoal. A dor, ela é indesejável, né? Ninguém gosta de sentir dor, evidente, mas ela é, digamos assim, ela pode ser importante na medida em que pode ser importante que aquele movimento me causou dor. Então, a dor, ela é, de certa forma, uma maneira de defesa do nosso organismo. Porque, ao sentirmos dor diante daquele estímulo, nós, futuramente, vamos evitar aquele estímulo. Então, a dor, ela é importante. Eu vou usar um exemplo muito esdrúxulo aqui. Ah, mas eu tomei uma facada. Se eu não sentir dor, eu vou ficar parado ali, vou tomar 10 facadas. Né? Obviamente, desde que eu consiga me desvencilhar. Né? Então, ao me ferir a primeira vez, eu já vou tratar de reagir de alguma forma. Certo?
E eu senti dor. Então, a dor, ela é, de certa forma, uma defesa do nosso corpo, principalmente porque a gente associa a dor a uma experiência negativa. E, futuramente, nós vamos evitar, a tendência é evitarmos toda aquela experiência negativa que tivemos. Certo? Então, essa é a teoria do portão. Se vocês se interessarem, podem ler, vocês vão encontrar informações mais detalhadas. Se dúvidas, me perguntem. O que mais? Aqui, ó. Esse é o último slide que eu quero, a última figura que eu quero mostrar para vocês, falando em dor, né? E aqui nessa figura estão representados os diferentes tipos de axônios, tá? Por exemplo, esses axônios que trazem estímulos lá da pele, que é o que nós estamos falando no exemplo de dor, né? Desse exemplo que eu peguei, existem os neurônios do tipo A, ou fibras do tipo A, e os neurônios do tipo C. Facilmente vocês observam, os neurônios do tipo A têm bainha de mielina, os neurônios do tipo C são amielinizados, não tem bainha de mielina, se não tem entre aspas, tá? Já falei por quê, certo? E se vocês considerarem só os neurônios do tipo A, vocês vão ver que eles possuem diâmetros diferentes, né? Diferentes, certo? Esse neurônio alfa tem um diâmetro maior do que o A beta e que o A delta, por exemplo, tá? Aqui vocês estão vendo, ó, os diferentes diâmetros, certo? Tá? E vocês vão observar que os neurônios com bainha de mielina transmitem estímulos nervosos mais rapidamente do que os sem bainha de mielina. E vocês vão observar também que neurônios com bainha de mielina e maior diâmetro transmitem estímulos nervosos em maior velocidade que neurônios com bainha de mielina, mas menor diâmetro, certo? Isto explica o fato de que a dor, que a gente chama de dor lenta, é transmitida, por exemplo, a dor presente na hiperalgesia, né, uma resposta inflamatória, é transmitida por neurônios, por fibras do tipo C, tá? Enquanto o que a gente chama de dor rápida, que normalmente é causada por um estímulo mecânico, ou seja, há um momento em que cravou a agulha na pele, né, é transmitida mais rapidamente porque é transmitida por neurônios do tipo A, que tem bainha de mielina, certo? Neurônios do tipo A delta aqui. Tá bem, pessoal? Então, isso explica o porquê, né? Normalmente, essa dor lenta é causada por substâncias químicas, né? E a dor rápida, ela é causada por estímulos mecânicos ou térmicos, ou seja, cravou a agulha, virou uma água fervendo sobre a pele, é aquela dor rápida. Tá? E a dor causada por substâncias químicas que estão envolvidas na resposta inflamatória, principalmente, é aquela dor lenta, certo? Muito bem. Então, isso explica o porquê nós conseguimos reconhecer e diferenciar uma dor rápida de uma dor lenta. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, esses slides, esses dois próximos slides eu não vou ler, porque vocês estão lendo, estão vendo o que eu estou falando, né? Então, o que é hiperalgesia? Hiperalgesia não é a mesma coisa que dor, né? A hiperalgesia é o aumento da sensibilidade ao estímulo de dor. Isso é hiperalgesia. E aí temos a hiperalgesia primária, a hiperalgesia secundária. Esses dois aqui, ó, o glutamato e a substância P, são os dois principais neurotransmissores envolvidos em estímulos de dor. Sendo que a substância P também é envolvida na resposta inflamatória, na medida em que ela aumenta, né, a partir das células de defesa,
de algumas células de defesa, a produção e liberação no local lesionado da histamina. Em farmacologia, vocês vão ver, né? Os antihistamínicos agem inibindo a ação da histamina. Por isso, diminuem a sensação de dor, né? Certo? Tá? E existem diferentes tipos, né? Variados tipos de antihistamínicos, né? São antialérgicos, anti-inflamatórios. A histamina é muito presente também na resposta alérgica, né? Por exemplo, numa picada de abelha, né? Vocês sabem que o animal que mais causa problemas de morte no mundo não é cobra, não é escorpião, não é aranha, é abelha, né? Que mais? E aqui, ó, eu só peguei um exemplo, né, de dor, que é a cefaleia, é a famosa dor de cabeça, né? E vocês deem uma lida, mas basicamente, de acordo com a origem da cefaleia, ela pode ser classificada como intracraniana, né? Ou extracraniana, certo? E aí tem alguns exemplos, né? A meningite, nós não temos nociceptores no tecido cerebral, nós temos muito nociceptores nas meninges, né? Certo? E aí, que é o que caracteriza essa enfermidade, né? Uma enorme cefaleia intracraniana. Enxaqueca também, embora a origem, as causas da enxaqueca ainda se tenham várias hipóteses, né? Por exemplo, no caso da dor da cefaleia intracraniana causada na ressaca, né, digamos assim, é porque existem muitas substâncias químicas presentes na bebida e que irritam, né, de certa forma, estimulam os nociceptores das meninges, tá? E a cefaleia extracraniana é aquela causada, por exemplo, para a pessoa que está com dificuldade já de visão, né? Principalmente, não principalmente, mas a criança, isso é comum, né? A criança precisa tensionar muito, ela precisa contrair muito a musculatura da face para tentar enxergar, e essa musculatura da face muito tempo contraída, ela começa a causar dor, né? Mesma coisa dirigir à noite, durante muito tempo, né? Muito movimento, toda hora aquela luz contrária, a pessoa tem que, né, contrair muito, e além de estar tenso, né, às vezes, então contrai muito essa musculatura da face, isso vai gerar uma dor extracraniana, uma cefaleia extracraniana, tá? São exemplos de dor só para a gente fechar o raciocínio. Pessoal, passamos muito do tempo. Antes que o programa me corte aqui, eu vou parar por aqui, tá? Ficamos aqui, então. Próximo vídeo já vamos falar de fisiologia do sistema muscular. Um abraço. Deixa eu fechar direitinho para não perder. Tchau, tchau.